Então, pessoal, o capítulo 9, se vocês observaram, ele é uma continuidade do capítulo 8, no caso do movimento uniformemente variado. A diferença qual é? Ele trabalha dois aspectos. A queda livre, quando você solta um objeto da sua mão de uma altura qualquer, ou o lançamento, quando você pega um objeto e você lança ao alto. Então, o que nós vimos? Quando você pega um objeto, solta ou lança, há sobre ele uma chamada aceleração da gravidade. Que a gravidade ela vai inserir diretamente no objeto que está sendo solto ou lançado para o alto. Só que a gravidade ela é um elemento determinado matematicamente. O valor dela é 9,81 aproximadamente. Só que para efeito de cálculo, adota-se 10 para facilitar o cálculo. Mas 10 é um valor apenas para facilitar o seu cálculo. Para você ter noção, a gravidade na Terra é 9,81. Se você for ver a gravidade na Lua, ela é 1/6 da gravidade na Terra. Por isso que o astronauta ele pula, ele sobe muito por causa da ação da gravidade. Ok? E as equações ministradas, trabalhadas no MUV, são as mesmas equações na queda livre e no lançamento. O diferencial qual é? Quando se fala altura, é um espaço. Quando eu falo aceleração, é a gravidade. Esse é apenas o diferencial. Outro fator que eu também já falei que é muito importante você gravar. A gravidade é um fator físico que puxa os objetos para baixo, para o centro da Terra, para baixo. Então, adotou-se o quê? Gravidade, objeto descendo, gravidade positiva. Objeto subindo, e contra a gravidade, ela torna-se negativa. Então, desceu positiva, subiu negativa. Ok? Então, vamos dar continuidade, então, às nossas correções. Está aqui. Na página 69, questão de número 3, fala o seguinte: uma bola é abandonada do repouso de uma altura H acima do solo. A gente está num prédio, por exemplo. Considere a aceleração da gravidade G, no caso ele me deu aí que vale, em alguns casos 10. Com base na situação descrita, complete a tabela seguinte, observando os valores estabelecidos. Então, ele quer saber a altura, quer dizer, ele quer saber o espaço. Mas, se você observar a equação geral para a gente, qual é? Está aqui embaixo. S igual a S0 mais V0T mais A sobre 2T ao quadrado. Como eu estou lançando um objeto, aparentemente está na minha mão. O espaço inicial e a velocidade inicial tornam-se zero. Logicamente, eles vão sumir. Sumiram, então, S0 e V0T sumiu. A e G são os mesmos. Então, quando eu falar A, eu me refiro a G. Então, o espaço ou a altura desse objeto é representado pela equação G sobre 2T ao quadrado. Tá? Então, aí eu vou fazer as minhas trocas. Como eu sei que G é 10 e T é 2, 10 sobre 2 é 5. 2 ao quadrado, 4. 5 vezes 4, 20. Então, o espaço aí é 20. Olha que maravilha. Continuando. A segunda linha da tabelinha. Ele falou que G é 10 e o tempo é 4. 10 sobre 2 é 5. 4 ao quadrado, 16. 5 vezes 4, 80. Preenchemos de novo. Terceira linha me deu o contrário. Ele me dá o espaço, me dá a altura, que é o espaço. Eu conheço o G, que é 10. Eu quero saber o T. Então, ficaria o quê? 125 igual a 10 sobre 2, T ao quadrado. 10 sobre 2, no caso, é 5. Então, 125 igual a 5T ao quadrado. T ao quadrado igual a 125 por 5.
t quadrado igual a 5. Então, t vai ser raiz de 5, que no caso, de 25, melhor dizendo, que é 5 segundos. Então, a equação é uma só. Agora, é só você trocar o que você tem para achar o que você quer. É bem simples e bem rápido. Na última linha, observem que eu tenho a altura, tenho um tempo, mas não tenho a gravidade. Ele quer saber. Então, no caso, eu tenho que calcular. Não é 10. Eu tenho que calcular. Então, o que fazer? 20 é igual a g sobre 2 vezes 5 ao quadrado. O 2 divide e passa multiplicando. Ficaria 40. 40 igual 5 ao quadrado, 25. A 25g. Então, g igual a 40 sobre 25. G vai ser 1,6 metros por segundo ao quadrado. A última letra aí, geralmente, assemelha-se à gravidade na Lua. 1,6 geralmente. Tá? Então, essa é a questão de número 3. Página 69. Agora, atividades propostas. Questão de número 1. Fala o seguinte para a gente. Um objeto é lançado verticalmente para cima e volta ao solo após 4 segundos do lançamento. Considere G igual a 10 e, dependendo da resistência do ar, qual é a velocidade inicial de lançamento? Essa questão aqui, muitos errariam uma questão dessa. Eu tenho que lembrar tudo o que aconteceu nas aulas. Por exemplo, ele falou o quê? E você lançou um objeto para cima, lembra? Chega num ponto, ele para e começa a descer. Ou seja, chega num ponto que a velocidade dele se torna assim, nula, zero, para ele começar a descer. A primeira informação que eu tenho é essa. Segunda informação, ele falou que o tempo que ela subiu e desceu é 4 segundos. O que nós vimos? Que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, se ela demorou para subir e descer 4 segundos, quer dizer o quê? Que ela subiu em 2 e desceu em 2. Então, o tempo de subida dela é apenas de 2 segundos. Outro fator, ela está subindo inicialmente. Então, a gravidade torna-se negativa. Então, como montar a minha equação no caso da velocidade? V igual a V0 mais G vezes T. No lugar de A, eu posso escrever G. V0, o V é zero, porque chegou o momento que ela parou. Velocidade inicial eu não conheço. Como o objeto sobe, a gravidade é negativa, menos 10. Tempo de subida igual a 2. Menos 10 vezes 2 dá menos 20. Se eu mudar de lado, ficaria então V0 é igual a 20 metros por segundo. Olha bem, como é que é interessante essa questão. A letra B, 1. Ele quer saber a altura máxima atingida. Então, reparem que agora é o lançamento. Correto? O lançamento. Então, o que você pode determinar? Tem duas situações. Eu posso usar S igual a S0 mais V0T mais G sobre 2T ao quadrado, que o espaço inicial é nulo, está no normal ainda. A velocidade inicial é 20, o tempo de subida, no caso, é 2. Eu posso manusear essa equação. Ou usar a equação de Torricelli, que fala o quê? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes G vezes ΔS. ΔS, para mim, é o que ele percorreu. Então, 0 ao quadrado igual a 20 ao quadrado menos, porque G é negativo, 2 vezes G vezes ΔS. Então, 0 igual a 400 menos 20 ΔS. Ou 20 ΔS igual a 400. ΔS igual a 400 por 20, ΔS igual a 20. Você acharia.
Agora, você também poderia usar, que eu falei com vocês, a equação do espaço. Ficaria S, S0, mais V0T, né? No caso, mais G sobre 2T ao quadrado. S0 eu tirei, S igual a 20 vezes 2, menos 10 sobre 2 vezes 2 ao quadrado. 2 vezes 10, 2 vezes 20 dá 40. 10 sobre 2 dá 5. 2 ao quadrado, 4. 5 vezes 4, 20. 40 menos 20 é 20. Então, observe que existe mais de uma equação que eu posso obter a mesma resposta. A 2, aí agora. Um corpo é atirado verticalmente para cima. Mesma situação anterior. Com velocidade inicial 16 metros por segundo. Então, a velocidade inicial dele é 16. G igual a 10. Calcule a altura máxima atingida pelo corpo. Repare que nessa questão aqui, na número 2, não falou nada sobre o tempo. Se não tem o tempo presente, a única equação que eu posso manusear é a equação de Torricelli, que fala o quê? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Lembrando que a aceleração é a gravidade, no caso é 10. Lembrando que quando você lança um corpo para o alto, você lançou para o alto esse corpo, chega num ponto qualquer, a velocidade ele para começar a descer. Então, V0 é 0 ao quadrado, V igual a 0 ao quadrado, igual a 16 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes ΔS. Então, ficaria 20 ΔS igual a 256. ΔS é 256 por 20, ΔS igual a 12,8 metros. Lembrando o seguinte, por que aí é menos 2 vezes 10 vezes ΔS? Por que esse menos? Porque esse objeto subindo, gravidade é negativa. Apenas por esse motivo. Letra B. Qual o tempo empregado para atingir o ponto mais alto da trajetória? Qual é o tempo de subida? O que fazer? V igual a V0 mais G vezes T. V igual a 0. V0 é 16. Gravidade menos 10. Então, 0 igual a 16 menos 10T. Ou seja, 10T igual a 16. T igual a 16 por 10. T igual a 1,6 segundos. Então, acharíamos aí o que nós queremos. A questão número 3, da página 70, ela fala o seguinte. Do alto de um edifício de 45 andares, olhem bem, uma pedra de 200 gramas de massa é lançada. Um segundo depois, uma outra pedra de 400 gramas é abandonada da mesma altura. Considerando G igual a 10, desprezando a existência do ar, o que é correto afirmar em relação a esse objeto? Então, reparem que você tem duas pedras. Uma de 200 gramas, você largou. Um segundo depois, você largou a de 400 gramas. Então, o que eu posso afirmar com relação a isso? Eu já mostrei a vocês, nas páginas anteriores, que o cair, o tocar o solo, quando se despreza no caso, a resistência do ar, do ambiente, se eu lançar os dois juntos, eles vão chegar no solo juntos. Só que eu lancei um corpo de 400, um segundo depois de 200. O que vai acontecer para mim? A pedra de massa 400 gramas atingirá o solo um segundo após, quer dizer, um segundo depois da pedra de 200 gramas. O cair, o tocar no solo, não depende da massa do objeto. Agora, sempre não depende. Por que não depende do nosso caso? Porque nós desprezamos aqui as forças da natureza ao redor desse corpo. Então, quando ele foi lançado um segundo depois,
ele vai cair no chão também, tocar no chão 1 segundo depois. Por esse motivo que a opção correta aí é a letra B. Questão 4 agora. Fala o seguinte: uma pedra é abandonada de um edifício de 32 andares. Sabendo-se que a altura de cada andar é de 2,5 metros, 2,5 metros. Expressando a resistência do ar. Com que velocidade a pedra atinge ao solo? Então, repare o seguinte. Eu quero saber qual a velocidade que ela chega no chão. Eu não conheço o tempo. Sei apenas que é um prédio de 32 andares e que cada andar tem 2,5 metros de altura. Quer dizer, eu poderia, então, calcular o espaço em que esse objeto chegou do topo até o chão. Como? Se um andar tem 2,5 metros, 32 andares vai ser o quê? 32 vezes 2,5, que vai ser igual a 80 metros. Então, a altura que ele vai ter que andar é 80 metros. Como eu não tenho tempo, eu vou usar a equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A, que no caso é a gravidade, vezes ΔS. Como V0 inicialmente é zero, que estava na minha mão, é queda livre, então V ao quadrado igual a 0 ao quadrado, mais 2 vezes 10 vezes 80. 2 vezes 10 dá 20. 20 vezes 80 dá 1.600. Então, igual a 1.600. V igual a raiz de 1.600. V vai ser igual a 40 metros por segundo. Vejam que é bem prático e rápido. Então, lembrando, sempre que você não tiver na sua questão determinando o tempo, a equação usada é a equação de Torricelli. Por mais que você possa até achar o tempo depois, pode achar? Pode. Mas, inicialmente, eu vou trabalhar com Torricelli. Questão 5. Um homem caminha pela calçada em movimento uniforme, com velocidade de 1 metro por segundo. Do alto da janela de um prédio de 20 metros de altura, um menino vai abandonar, a partir do repouso, um saquinho de água com a finalidade de acertar o homem que vai passar sobre a sua janela. Isso é ruindade, não se pode fazer. Para que o menino obtenha sucesso, a quantos metros da vertical da janela deverá estar o homem? Para que abandonar o saquinho, ele atinja o homem direitinho. Gente, que absurdo, hein? Então, reparem bem. Esse menino está a uma altura de 20 metros. 20 metros. Eu tenho que saber determinar, qual é o tempo que o saquinho demora para chegar ao solo. Como faço isso? S igual a S0 mais V0T mais G sobre 2T ao quadrado. Como eu estou lançando o saquinho, S0 é 0 e V0 é 0. O espaço total, S, quer dizer, para mim, o espaço total é 20 metros. Então, 20 é igual a 10 sobre 2T ao quadrado. 10 sobre 2 é 5. 20 é igual a 5T ao quadrado. T ao quadrado é igual a 4. T é igual a 2 segundos. Ou seja, o saquinho vai demorar 2 segundos para chegar ao chão. Ok? Mas para ter êxito, atingir um homem, eu sei que esse homem ele anda com velocidade em movimento uniforme, com velocidade de 1 metro por segundo, mas em movimento uniforme. Qual é a equaçãozinha que mexe com esse movimento? S igual a S0 mais V vezes T. S0 é 0. A velocidade do homem é 1. O tempo que isso aqui vai demorar para chegar no chão, 2. Então, S0, S, melhor dizendo, é igual a 0, mais 1 vezes 2. 1 vezes 2, 2. 2 mais 0, 2. Ou seja, 2 metros. Esse homem vai precisar andar 2 metros para que o saquinho com água o atinja certamente na sua cabecinha. Isso é crime, tá bom?
Hoje é crime, não façam nunca isso. Sexta questão. Um astronauta está na superfície da Lua. Nossa, que lindinho. Quando solta simultaneamente duas bolas. Duas bolas maciças. Uma de chumbo e outra de madeira. De uma altura de 2 metros em relação à superfície. Nesse caso, pode-se afirmar o quê? Ele vai largar duas bolinhas no espaço. Ele está na Lua. Na Lua, considera-se o vácuo. No vácuo não existe resistências materiais. Então, como ele soltou as duas bolinhas ao mesmo tempo, o que a teoria me afirma? Que os dois corpos chegarão simultaneamente no chão. Porque não existe resistência do ar, e ele soltou os dois corpos ao mesmo tempo. E lembrando a você que o soltar ao mesmo tempo não depende do material que é feito, se é mais pesado, se é mais leve, não depende. Depende apenas do momento em que ele soltou os dois objetos. Então, a resposta, a letra C, né? A bola de chumbo chegará ao chão ao mesmo tempo em que a bola de madeira. Sétima questão. Um corpo é atirado verticalmente para cima a partir do solo, com velocidade de 20 metros por segundo. Considerando a aceleração da gravitacional 10, despesando a resistência do ar, a altura máxima em metros que a bola pode chegar é igual. Então, eu quero saber a altura máxima que esse objeto, que essa bola vai chegar, no caso, ao solo. Então, como eu não tenho tempo, o que eu posso utilizar, teoricamente? Equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes G vezes ΔS. Lembrando que o objeto subindo, G é negativo, é menos 10. A velocidade inicial era 20. Então, 0 ao quadrado é 0. Igual a 20 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes ΔS. 0 igual a 400, menos 20 ΔS. 20 ΔS igual a 400, ΔS igual a 400 por 20, ΔS igual a 20 metros. Ok? Então, muitos erram aí. Quando ele fala tempo permanecer, que ele permaneceu no ar, você vai levar em conta sempre tempo de subida e tempo de descida. Então, o tempo que ele permanece no ar é o dobro do que eu acho. No caso aí, como nós achamos 5 segundos, quer dizer o quê? Ele levou 5 para subir e 5 para descer. Total de 10 segundos. Não pode esquecer isso, hein? Nona questão. Uma torneira situada a uma altura de 1 metro acima do solo pinga lentamente a razão de 3 gotas por minuto. Olha bem, 3 gotinhas por minuto. Letra A. Com que velocidade uma gota atinge o solo? Então, não tem tempo aí, não tem nada, correto? Tem apenas um gotejamento. Então, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes G vezes ΔS. V0 é zero. Que ela vai começar a pingar, a velocidade inicial dela é nula. Então, ficaria V ao quadrado igual a 0 ao quadrado mais 2 vezes 10 vezes 1, que é a altura que ela está do chão. Então, se você observar, V ao quadrado igual a 20, V ficaria igual a 2 raiz de 5, que aí está marcando V, é aproximadamente 4,5 metros por segundo. Ok? Aí ele pergunta qual é o intervalo de tempo de 2 gotas, no caso, consecutivas. Né? 2 gotinhas, uma depois da outra.
Você sabe que cada gota ele tem uma vazão de 3 gotas a cada 1 minuto. E 1 minuto é quantos segundos? 60. 60 por 3 dá 20. Então, a distância entre 2 gotas é de 20 segundos.